presença. Eu sei que o horário aí pegamos o final da tarde, mas muito obrigado aí pelo interesse com relação ao produto do PowerStore, tá? O objetivo aqui como o Marcos comentou, é dar um overview, tá? Principalmente para aqueles que ainda não tiveram acesso a nenhuma apresentação, mas o PowerStore ele foi lançado na primeira semana de maio, né? Oficialmente falando. Já fizemos alguns seminários, então a ideia aqui é justamente nivelar o conhecimento, né? Dando um overview, mas o que eu acho mais interessante e mais dinâmico é justamente as demonstrações aqui que a gente vai estar tendo, né? Tanto online como pré-gravadas, inclusive, tá? Então, basicamente, a agenda que eu vou estar passando vai seguir essa sequência, vou dar um overview, a diferença entre os modelos, principalmente a tecnologia de data reduction, né, que agora é incorporada ao PowerStore, um detalhamento da classificação de solução Unified, e principalmente todo o gerenciamento e integração nativa do produto, tá? Só para nivelar aqui um pouquinho das nomenclaturas que vão estar sendo utilizadas nessa apresentação, então falando rapidamente, o appliance é considerado toda a unidade do PowerStore, tá? Independente da família ou modelo. Cada appliance ele é composto por 2 nodes, que basicamente é analogia à controladora, onde tem os principais componentes de processamento e memória, e cada node ele vem com um base enclosure, tá? 100% NVMe, inclusive, e eu posso estar expandindo isso com os expansion enclosure, tá? Então, dentro do conceito de cluster, eu vou estar detalhando um pouco mais. O cluster do PowerStore, ele suporta até 4 appliances, né? Cada appliance trabalhando com 2 nodes, então eu tenho 8 nodes de processamento num single cluster, ok? Dito isso, o que eu queria falar do PowerStore, né, uma nova família, como eu comentei, foi lançado agora 5 de maio, ele é uma nova opção dentro do portfólio Dell EMC, tá? Ele não vem para substituir nenhuma solução existente até agora, mas o ponto-chave é que justamente ele unificou algumas funcionalidades de cada uma das plataformas existentes, tá? Então, ele vem com o conceito de scale-out, que é o poder de adicionar processamento, né, dentro do meu cluster, toda a tecnologia de data reduction que a gente tinha de melhor em cada uma das plataformas existentes, e também ele manteve toda a compatibilidade com a parte file, né, justamente como um container do UnityXT, tá? Então, a gente tem uma compatibilidade 100% na questão de file services também, tá? O PowerStore ele foi desenvolvido, né, para atender todos os segmentos de mercado, inclusive todos os tipos de aplicação, seja ele banco de dados, mídias, repositórios, file system, e principalmente a integração nativa com o ambiente voltado à nuvem, né, principalmente a questão de virtualização das aplicações. Para isso daí a gente vai atende justamente com os protocolos tradicionais, né, com os adapters de front-end tradicionais, sejam ele Fibre Channel, iSCSI, ou protocolos de rede, CIFS e SMB, mas também ele foi desenvolvido justamente para ter o conceito fim a fim de NVMe over Fabric, tá? Então, isso aqui a gente vai estar suportando também. E a forma como a gente atende essas diversas aplicações segue o modelo tradicional, né, de aplicações monolíticas, por exemplo. Todo suporte ao protocolo vVol também, vamos estar demonstrando isso na prática. A integração com plugin de containers Kubernetes, por exemplo, e todo o portfólio de file também, como eu comentei, já herdado do UnityXT, tá? Só para dados de spec sheet, por exemplo, quando a gente compara a performance esperada de um PowerStore versus um UnityXT, que foi uma família anterior, com relação ao comportamento do UnityXT, que até então era a plataforma mais recente, o PowerStore ele chega a ter até 7 vezes mais de performance, né, com 3 vezes
uma latência menor, é justamente pela arquitetura, né? Então, a gente está falando de um storage tradicional dual controller, por exemplo, versus um conceito de uma arquitetura scale-out capaz de ter até 8 nodes de processamento. Além disso, toda a tecnologia embarcada, né, de NVMe, versus um back-end SaaS, por exemplo, e a adoção, inclusive, do que existe mais performático em termos de mídias comercialmente, em soluções de armazenamento, são os storages class memory, né? Eu vou estar detalhando um pouquinho. E além de todo o design para alta disponibilidade, baseado em 6 noves de HA, tá ok? Como eu mencionei, o PowerStore, então, ele foi desenvolvido do zero, tá? Então, o PowerStore OS, ele traz a arquitetura de software 100% baseada em containers. Isso tem vários benefícios na prática, né? Porque ele permite um processamento, um desenvolvimento paralelo de novas funcionalidades, como já está prometido na V2, por exemplo. Então, a gama de funcionalidades e a facilidade de incorporar esses features, vamos dizer assim, ele fica muito mais ágil e aí atende perfeitamente o time to market de todas as empresas, tá? Então, ele nasceu dentro dessa arquitetura de 100% baseada em containers, então pode-se esperar aí um desenvolvimento em novas funcionalidades acopladas ao PowerStore. Falando um pouquinho das famílias, basicamente ele é dividido em duas famílias, né? O modelo T e o modelo X. O modelo T, ele segue o modelo tradicional de storage externo, tá? Então, ali são 5 modelos do 1000 ao 9000. Basicamente, a grande diferença, falando da família T, é o poder de processamento, tá? Como a gente suporta o conceito de cluster, então, em termos de capacidade, todos os modelos, eles chegam ao mesmo petabyte, vamos chamar assim, tá legal? A grande novidade, justamente, é o PowerStore X, eu vou estar detalhando com mais referências técnicas, mas ele segue um modelo de hiperconvergência, tá? Onde eu tenho como fazer a instalação nativamente do meu VMware SX, por exemplo, diretamente ao Node, propriamente dito. Não existe diferença do hardware, tá? Com relação ao modelo T ao modelo S, é só a forma, é o modelo comercial e o deployment e foco de cada um deles, tá? Então, ele já segue o modelo, isso já vende, né, não só no PowerStore, mas a Dell EMC ela já tem investido nesse modelo comercial, onde basicamente todos os softwares já estão inclusos à solução, tá? Eventualmente, pode ser adicionado alguns softwares opcionais para atender algum nicho específico da plataforma. Então, na questão de gerenciamento, já vem com o PowerStore Manager, Cloud IQ, que é justamente o nosso software analítico, Cloud Native, tá? Então, ele roda 100% na nuvem, eu vou estar dando detalhes futuros. Uma máquina 100%, trabalha 100% com Team Provisioning, tem uma eficiência maior com relação ao provisionamento dos volumes. Dynamic Rage, vou estar falando também. Data Reduction Always On, né? E eu tenho como priorizar os meus volumes em termos de performance, tá? É um tipo de QoS que a gente trabalha também. Proteção local, então, já tem suporte à criptografia, toda a parte de Snap, Team Clones também. A PP5 já vem embarcado, então é um software que faz orquestração e ordenação das réplicas, tanto locais como remota, antivírus, enfim. E também já está embarcado a replicação assíncrona para bloco, tá? E ali toda a facilidade, óbvio, né, de um parque com soluções Dell EMC, então tem facilidades de migração nesse sentido, tá legal? Os softwares opcionais que a gente tem opções estendidas de reporte, toda a integração com suíte de data protection, né? Então envolvendo backup, archive em colaboração, um software adicional que é o Recover Point for VM para justamente ambiente virtualizado, onde eu faço a replicação granular de VM, por exemplo, e os softwares de multipath e também a replicação ativo-ativo dentro do PowerStore. Tá legal?
Então, basicamente, os modelos existentes, isso vale tanto para a família T como para a família X, então ele vai de 1000 a 9000, ali eu não vou estar entrando em detalhes do poder de processamento, né? Então, é só a classificação da quantidade de cores e o cache, principalmente, a diferença entre os modelos. Então, aqui é o poder de processamento de cada um deles. Então, em termos de capacidade, quando eu falo do meu cluster, eu chego até 11 petabytes efetivos, né, considerando 4:1. E ali no meu footprint do appliance, do PowerStore, então, ele ocupa somente 2 U's e eu já tenho o Base Enclosure ali provendo 25 slots, né, onde a gente trabalha com SSD de 1.9 até 15 terabytes. Então, ali eu já tenho os 25 slots próprios para isso, e eu posso estar expandindo de acordo com a necessidade, tá? Só a questão de front-end, então, eu tenho Fibre Channel 10, 25 GB, e também toda a parte IP, desculpa, a parte IP 10 e 25 GB ótico, ou 10 cobre, né? E ali os módulos de Fibre Channel, sim, eu trabalho com módulos de até 32 GB, suportando até N-2, né? Que seriam a velocidade de 16 e 8 GB, tá? Então, isso aqui é o que eu tinha para falar da parte de hardware, ele é bem simples. O grande diferencial justamente é o PowerStore OS. Tá? Dentro do conceito de cluster, então, eu posso estar nascendo com um single appliance, e ali sim eu posso estar crescendo com até 3 appliances adicionais. Tá? O ponto-chave que eu acho que dentro desse conceito de cluster é que o PowerStore, ele não tem uma dependência, como soluções existentes de mercado, onde eu tenho que fazer o crescimento totalmente linear entre todos os appliances, tá? Então, eu tenho uma independência entre eles, então, meu cluster, inclusive, ele pode ser de todos os modelos, eu não preciso ter um cluster todo com PowerStore 1000, ou todo 3000, 5000, eu faço a mescla entre eles, e cada um deles, ele possui a sua própria capacidade. Então, eu posso ter um appliance com Base Enclosure apenas, appliances com os 3 Expansion Enclosure, cada um trabalhando com o tipo e tamanho de SSD apropriado, tá? E lembrando que, apesar dessa independência, eu tenho toda a facilidade e movimentação de LANs transparente do ponto de vista da aplicação e do sistema operacional entre todos os appliances que ocupam o cluster, por exemplo, baseado em capacidade. Se eu tenho um appliance mais ocupado e outro menos, eu posso estar fazendo essa movimentação de forma totalmente online pela própria interface. Tá? Então, o Auto-Discover, ele é totalmente automático, né? Quando eu faço a inclusão, então existe um wizard próprio para isso, e ali, como eu mencionei, dentro do conceito de Machine Learning, eu vou estar fazendo a movimentação de volumes entre os appliances que compõem o meu cluster. Passando aqui rapidamente sobre o PowerStore T, ele segue o modelo tradicional, né? Então, está aprovisionando ali toda a parte de volumetria via Fibre Channel, iSCSI ou File System também, falando o protocolo CIFS e NFS. Então, ele não tem grandes segredos, tá? Lógico, obviamente, dentro da arquitetura de cluster, e ali cada um com seu poder de computacional e de response time para as aplicações. O grande diferencial que trouxe, né, que o PowerStore trouxe, é justamente a família X, onde eu tenho o conceito de, como eu comentei, de uma arquitetura de hiperconvergência, porque no meu single appliance eu tenho toda a camada de provisionamento de volume, né? A minha camada de hypervisor, onde eu posso estar fazendo a instalação do meu SX diretamente ao meu node, e a camada de servidor também, o meu server layer. Então, a criação das VMs, a definição de vCPU, eu utilizo exatamente os recursos do PowerStore X, tá? Então, eu não preciso de ter servidores físicos ou blades para estar provendo essa camada do servidor. Então, isso aqui está tudo nativo, interno ao meu footprint de 2U, tá? Então, basicamente, eu faço a instalação do meu SX,
Ali eu já subo um cluster SX, né, com o vSphere HA, DVS, Virtual Switch, e eu tenho ali a solução pronta para estar fazendo a instalação nativamente nas VMs que ali são criadas, tá? Basicamente, o que necessita é o licenciamento do vSphere Enterprise Plus, mas que o cliente mesmo ele pode estar fazendo uso de licenças existentes, por exemplo, tá ok? E o grande diferencial disso, lógico, é que as VMs onde elas são criadas, elas vão estar usufruindo de todos os data services, né? Como, por exemplo, Snap, Clone, enfim, e também os recursos de data reduction, tá? Então, o PowerStore ele passa a ser uma controller VM dentro do meu SX, porém foi desenvolvida uma tecnologia em conjunto com a VM, que é justamente o conceito de pass-through. Então, meu PowerStore OS, apesar de ser residente numa controller VM do SX, ele faz pass-through e tem acesso direto a todos os recursos de hardware do equipamento, justamente para eliminar essa possível latência adicional que a camada do supervisor poderia trazer, tá? Então, ele foi focado justamente para ter o menor response time possível, tá? Então, dentro dessa arquitetura, é o que a gente chama de App Zone, né? Então, eu faço a instalação nativamente das minhas aplicações com as VMs que foram geradas diretamente do PowerStore, e ali eu usufruo de toda mobilidade, por exemplo, de vMotion entre a plataforma VM, tá? Isso aqui é algo bem significativo e tem, então, assim, algo novo que vem, que até então a gente só existia na plataforma de hiperconvergência HCI tradicional, tá? Então, ali, além desse mundo arquitetura HCI, eu também, em paralelo, consigo estar provisionando volumes no modelo tradicional, né, para servidores ASX, Windows, enfim, toda a questão tradicional de volumetria, tá? Então, basicamente é isso, tá? Fazendo um comparativo aqui, o que a gente tinha em termos tradicional, então eu tinha a camada de servidor físico, seja ela Blade ou não, aí eu tinha o storage, ali eu fazia o acesso dos meus data store, né? Via protocolo Firebase Channel ou SCSI, o PowerStore X justamente ele faz essa abstração da camada de servidor, tá? Eu não tenho necessidade, posso estar criando as VMs diretamente no meu PowerStore X. Então, ali a criação de vCPU, quem provia era o servidor físico, aqui quem provê isso daqui é justamente o Node do appliance do PowerStore, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, a criação das VMs, então, eu posso estar utilizando até 50% do total de core por appliance para estar fazendo a criação das VMs e distribuição das vCPUs. Tá legal? Como eu mencionei, além disso, eu posso estar conectando a servidores SX ou qualquer outro sabor de sistema operacional, e ali sim eu estou usufruindo dos benefícios de vMotion, por exemplo. Tá? Falando um pouquinho agora do Data Reduction, sem querer estender muito, isso aqui existe um programa oficial, tá? Que é da própria Dell EMC, onde a gente tem a garantia da taxa de 4:1 para todo o appliance. Existem algumas cláusulas mínimas, mas isso foi possível. Até então, o que a gente tinha como garantia era 3, 3,5. Na plataforma PowerStore, vem com esse programa oficial, justamente pelos benefícios e aprendizado que a gente teve com as outras plataformas, tá? Falando bem genericamente, isso aqui, a questão de data reduction, ela é always on, então ela está inline ao data path dos blocos, então é uma preocupação a menos, eu não tenho impacto se eu habilito ou desabilito, uma vez que ela sempre vai estar ativa, tá? Também para isso daí, então a gente tem um chipset específico para fazer todo o offload de processamento da questão de compressão, tá? Então, existe um Lewisburg chip interno a cada node, onde ele faz essa tratativa de data reduction. Além disso, eu passo a ter um dicionário de desduplicação, trabalhando em blocos de 4K, o que, matematicamente falando, eu tenho uma incidência maior quando eu tenho essa quebra de granularidade, tá? Então, é uma plataforma que a Dell EMC vem forte, justamente usufruindo de todos os benefícios de data reduction. Dynamic Rate, só para constar aqui, basicamente, né, a gente elimina
SSD offline, né, específico que faz armazenamento de paridade ou, por exemplo, hotspot. Eu trabalho com extents de 256 MB entre todos os discos SSDs disponíveis por appliance. Isso me traz vários benefícios, né? Primeiro que eu tenho uma distribuição 100% de utilização entre todos os SSDs. Essa distribuição de paridade já está distribuída, então, no caso de falha de SSD, eu tenho um rebuild muito mais acelerado, e com essa distribuição de extents, eu posso, inclusive, fazer adição de upgrades, né, de capacidade, por exemplo, adicionando um single SSD, tá? Eventualmente, para clientes menores, isso seja bem interessante, porque eu não preciso trazer o conceito de RAID group, né? Então, ao invés de trabalhar com, por exemplo, rede group de 4+1 ou 8+1, eu não preciso adicionar no mínimo 9 SSDs. Eu posso estar crescendo de forma singular, adicionando um single SSDs. Tá legal? Falando um pouquinho de File, basicamente ele segue todo o conceito do Unity XT, né? Então, aqui, só para constar, ele cria uma Organization Unit dentro do Active Directory do domínio Microsoft, por exemplo, e ali eu faço toda a administração, como se fosse um member server, né, do próprio domínio, inclusive usando as ferramentas de gerenciamento, criação de share, inclusive isso fica 100% compatível, tá? Com relação ao gerenciamento, passando rapidamente, ele é 100% baseado em HTML5, eu vou estar demonstrando isso na prática, então, só para constar também, além da interface gráfica, temos todo o conceito de CLI, né, para aqueles clientes que gostam e preferem ainda estar trabalhando com script, mas, além disso, ele traz também toda a integração com REST API, justamente para interfaces de software de gerenciamento do data center como um todo, para estar fornecendo toda a questão de gerenciamento, monitoração e estatísticas de uso, tá? E algo bem importante, isso é não só para o PowerStore, mas a Dell EMC está tendo uma preocupação muito grande com o universo de open source, né? Justamente para fazer o quê? Que o storage, ele se integre às esteiras de workflow e a gente seja possível fazer de forma totalmente automatizada, né? Sem o uso da interface própria do array. Por quê? Justamente isso vem ao atendimento do service level das plataformas, tá? Então, para constar aqui toda a integração com VMware VRO, né? Falando das esteiras de DevOps, por exemplo, CSI Kubernetes, né? Então, o mundo de containers aí é o nosso próximo demonstração. Módulo Ansible, né? Que é justamente para a plataforma de gerenciamento open source da Red Hat. Isso aí já tem um módulo próprio, e também todos os benefícios de REST API para integração com o mundo externo, né? Só para constar, todas essas APIs e plugins, elas estão disponíveis aqui no portal GitHub de open source, né? Então, se procurar ali para o PowerStore, vai vir todos os arquivos, em termos de release notes, versionamento, a gente consegue fazer toda a documentação e baixar os últimos níveis disponíveis, tá? Então, aqui para fechar, eu vou falar um pouquinho do Cloud IQ na próxima demo também, mas é justamente o portal, como eu mencionei no começo, que ele faz toda a análise analítica, né, dos principais componentes, configuração, capacidade, performance e data protection, disponível também aqui, tanto na Samsung Play Store, como na Apple Store. Então, você tem uma fotografia de todo o seu parque, de todas as soluções disponíveis do portfólio da EMC, que eventualmente fazem parte do data center. Ok? Então, sem me alongar muito, esse é o resumo do PowerStore, tá? Então, o objetivo justamente são as demonstrações, mas é para todo mundo ter um conhecimento nivelado, né? Básico do que o PowerStore, de como é a plataforma em si. Tá ok? Perfeito, Terada. Vou passar para o Carlos, que ele chegou agora. Carlos, por favor, suas considerações aí. Boa tarde a todos.
Prazer estar aqui com vocês aí nesse final de tarde. Tá com eco para alguém ou é só para mim? Não, tá normal. Tá normal? Ótimo. Então, prazer estar com vocês aqui nesse final de tarde, junto com o Marcos da Chip, né, que é muito mais do que um parceiro para nós, deixar isso claro. A gente vê a Chip como uma continuidade da Dell EMC na frente dos nossos clientes, tá? Então, é muito importante a gente poder estar aqui juntos, falando um pouquinho do futuro de armazenamento, onde o Terada conseguiu mostrar rapidamente, numa pincelada, sobre o último lançamento nosso, que entendemos vem atender essa era de dados. Nós falamos, a partir desse ano, nós estamos chamando essa próxima década de a era dos dados. Tá? Por quê? Devido à alta criticidade que os dados estão tomando nas empresas. Hoje em dia, todo o negócio das empresas está em volta dos dados. Né? Na verdade, quando a gente fala dados, a gente está minimizando. Né? Quer dizer, na verdade, ele está em volta dos dados, porque os dados geram informações e essas informações geram insights extremamente importantes para diferenciar as empresas nos clientes, no mercado, gerar inovações. Então, cada vez mais os dados ficam importantes dentro dessas empresas por causa disso. Óbvio que isso traz dois grandes desafios para nós aqui de TI. Né? O primeiro deles é a criticidade do dado. Né? O dado tem que estar disponível a todo momento, o dado tem que estar disponível e sendo acessado de qualquer localidade, o dado tem que poder ter a capacidade de ser movido entre a cloud pública, a cloud privada. Então, esse dado tem uma criticidade enorme, deve ser tratado assim. E o Terada rapidamente falou dos 6 nós, o Terada falou da capacidade de Kubernetes, falou da capacidade de movimentação entre clouds. E o segundo grande desafio é a quantidade de dados. Né? Quanto mais dados eu tenho, mais informação eu tenho, mais informação acurada eu tenho e, com isso, melhores insights eu tenho. Então, a criticidade e a quantidade de dados traz um desafio muito grande para nós, o que nos obriga, né, a desenvolver um produto novo 100% baseado nessa era, para eu poder atender essa nova demanda que essa era vai estar trazendo. Né? E o PowerStore ele vem exatamente ao encontro dessa necessidade. Tá? Eu acho que duas grandes inovações que demonstram isso, para falar apenas duas, a primeira delas é a questão do AppZone, de você poder rodar dentro do teu storage uma aplicação. Para que isso é importante? Muitas vezes, para você colocar isso na ponta, a gente chama de robo, né? Num ambiente remoto, tá? Trazendo um pouco de economia, mas garantindo a performance, garantindo a disponibilidade, né? E todo o sistema operacional baseado em microserviços, né? E containers, né? Por que isso é importante? É uma palavra bonita? Não, eu mais rapidamente vou dar suporte, eu mais rapidamente vou te dar atualizações e mais rapidamente vou incluir novas características dentro desse ambiente de armazenamento. Sem falar da questão do scale-up e scale-out. Te permite as duas. Te permite você escalar em termos de capacidade só, em termos de performance só, ou em ambas. Ou seja, é um produto realmente inovador que vem ao encontro dessa nova era. Obviamente, o Terada falou muito rápido, mas nos colocamos aqui à disposição de vocês, junto com a Chip, tá? De fazer algo em mais detalhes e principalmente ouvi-los. Ouvi-los para ver como a gente consegue oferecer para vocês a melhor solução dentro do desafio que cada empresa está tendo nesse momento. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e passo a palavra aí para o Marcos. Tá? Vamos lá? O Marcos em questão é o Terada, tá? Desculpa, Carlinhos, eu achei que era o Marcos da Chip. Pode me chamar de Terada, desculpa. Perdão, Terada. Atenção, tá legal. Bom, pessoal, então agora, como a gente comentou no início da sessão, né, o objetivo aqui é justamente estar trazendo principalmente a demonstração de novas funcionalidades. Não vamos estar mostrando aqui como faz a criação de um volume em si, mas agora a gente vai mostrar justamente a integração do PowerStore com o mundo de containers Kubernetes, tá? Então, basicamente, vamos estar mostrando como ele interage, autonomia, né? E justamente o comportamento com uma aplicação real, que seria um banco de dados em si. Tá legal? Isso aí, Antônio, podemos começar.
Bom, pessoal, dando sequência ao evento, agora eu vou demonstrar a integração existente entre o PowerStore e um cluster Kubernetes através do uso do plugin CSI, que é o nosso Container Storage Interface. Para trazer uma visão mais prática, teremos também um banco de dados open source, YugabyteDB, onde vocês vão poder comprovar a facilidade e automação no caso de adição online de nodes ao banco de forma totalmente transparente. Até agora, então, ainda não foi criado nenhum volume ou initiator no PowerStore. Esse array ele vai ser conectado via protocolo SCSI ao meu cluster Kubernetes, que é composto por 3 nodes rodando na versão 1.15. Também não existe ainda nenhum pod ou volume criado no cluster. Para isso, vamos utilizar o plugin CSI, que permite gerenciar todo o ciclo de vida persistente dos volumes através da criação, formatação e mapping dos volumes do PowerStore, sem a necessidade de uso da interface do array. Aqui já fizemos o download e a extração do plugin CSI, que está disponível no portal github.com de acesso público. Ali basta procurar pela palavra CSI PowerStore, que vai te trazer um único folder. Tá? Um dos pré-requisitos é ter instalado o Helm na versão 3. Isso pode ser checado através do comando helm version. O próximo passo, então, é configurar o arquivo de parâmetros. Aqui renomeamos os arquivos para myvalues.yaml. Nesse arquivo, especificamos os detalhes de acesso do PowerStore, como endereço IP do cluster, usuário e senha. Temos também a definição do prefixo dos nomes dos volumes a serem criados, bem como o prefixo do nodes a serem registrados. Por default, o protocolo de acesso do plugin CSI vem setado para alto. Essa opção, ele faz o scan dos nodes Kubernetes durante a instalação do plugin e realiza a criação de todos os initiators no storage array, sejam eles Fibre Channel ou a SCSI. Uma vez configurado o arquivo de parâmetros, basta executar o script de instalação do plugin CSI, que ele mesmo faz todo o deploy dos pods nos nodes Kubernetes, a criação dos initiators no PowerStore e também as de armazenamentos definidas no arquivo. Navegando na interface do PowerStore, podemos verificar que foram criados 3 novos initiators, um para cada node do meu cluster Kubernetes. O plugin também criou 2 classes de armazenamento Kubernetes, que serão utilizadas para que as aplicações façam o consumo dos volumes persistentes do PowerStore de forma totalmente automática, de acordo com cada perfil da aplicação. Agora que finalizamos com sucesso a instalação do plugin CSI, vamos realizar o deploy do banco YugabyteDB, que é um banco de dados open source com uma arquitetura escalável e distribuída. No nosso ambiente de banco, ele é composto por 3 master nodes e 3 workers nodes. Aqui, editamos o arquivo de configuração do banco, incluindo o tamanho dos volumes de 8 e 20 GB e associando a classe de armazenamento PowerStore, que foi criado na instalação do plugin CSI. Bom, já executamos o comando create e podemos ver aqui que foram criados 6 volumes persistentes com a classe de armazenamento PowerStore. Navegando novamente pela interface do PowerStore, podemos visualizar os volumes que foram criados pelo plugin CSI e também que os mesmos já estão mapeados para os workers nodes. Nesse dashboard, podemos ver um leve acréscimo de IOPS no PowerStore, uma vez que finalizamos o mapping dos volumes, e também a criação dos 6 pods a exatos 62 segundos. Então agora, vamos instalar alguns utilitários no Masters Pods, que irão simular um workload real no banco de dados de YugabyteDB. Enquanto isso, podemos navegar pela interface gráfica da aplicação e visualizar algumas informações referentes ao banco. Confirmando que o acesso deve ser feito pela porta 31674, aqui podemos ver qual o fator de proteção dos dados do banco, número de nodes, system tables, tablet sede, enfim, várias informações referentes à configuração. Nesse exato momento, então, o utilitário de geração de workload ainda está criando uma carga massiva de I/O no PowerStore e no banco está ocorrendo a distribuição dessa carga entre os 3 workers pods disponíveis. Aqui percebemos o crescimento das operações de leitura e escrita nos workers pods e no PowerStore também visualizamos algo em torno de 1.400 IOPS com 466 MB de throughput.
Bom, agora sim, vamos simular então uma operação real de produção, onde eu preciso dobrar a capacidade de processamento do meu banco, adicionando mais 3 worker pods. Isso é feito através do comando scale, e como podemos acompanhar, a criação dos containers ocorre de forma muito ágil, e serão adicionados automaticamente ao cluster database. Bom, agora de volta à interface do PowerStore, apenas para visualização, percebam que mais 3 volumes foram criados e mapeados ao Nodes Kubernetes de forma totalmente automática. No próximo passo, o Master Node ele realiza o pooling e vai detectar os novos Workers Nodes. Em questão de segundos, ele passa a fazer a distribuição de I/O através do balanceador de carga. Bom, o vídeo do plugin CSI ele finaliza aqui, espero que todos tenham gostado. Perceba então que através do plugin CSI, o cliente ganha muito em autonomia, agilidade e independência da interface do array, permitindo um grau de automação de storage que traz um benefício direto à produção muito significativo. Bom, então, esse aí era uma das demonstrações que a gente tinha, né? É justamente mostrar a independência e integração que a gente tem com o universo de containers Kubernetes, onde você viu que a interface foi basicamente utilizada para visualização, né? Então, pelo plugin, é possível executar tudo do lado do servidor, com total independência e automação nativa, né? Vamos chamar assim. Tá ok? Dando continuidade agora aos vídeos, a gente vai estar demonstrando justamente a integração do PowerStore com o ambiente VMware Vivol, né, conceito de storage containers. Então, ali eu vou mostrar como faz toda a integração, o registro de vaza, uma operação de clone e depois disso uma operação de snap e mostrar as diferenças de como é visualizado, né, as VMs Vivol em si. Ok? Antônio, só dá o play aí. Vamos lá. Nessa segunda demonstração, agora vamos realizar a integração do PowerStore com o ambiente de VMware Vivol, passando pela operação de clone e snap das VMs. O conceito de Vivol ele não é tão recente assim, já que foi introduzido na versão 6.0 do vSphere, mas agora tem tido uma adoção muito mais frequente. Essa tecnologia ela permite um modelo de armazenamento mais eficiente, porque com Vivols é muito mais fácil fornecer e permitir os níveis adequados de armazenamento de acordo com os requisitos específicos de cada VM. Dessa forma, evitamos desperdício, porque cada VM irá consumir somente os recursos necessários. Os benefícios do Vivol incluem granularidade de discos virtuais, provisionamento automático, visibilidade da VM no nível do array, gerenciamento das policies de armazenamento, entre outras funções também. Navegando agora pela interface do PowerStore na tab Storage Containers, aqui visualizamos o Storage Container Default, que foi criado na inicialização do PowerStore. Diferentemente de LUNs tradicionais entregues ao vSphere, a funcionalidade de Vivol ela não requer nenhuma reconfiguração de volume no lado do Storage Array. Ao invés disso, o Vivol utiliza o conceito de Storage Containers, que nada mais é do que um pool de capacidade de armazenamento RAW, ou eventuais funcionalidades que o Storage Array pode estar provendo diretamente ao Vivol. Além do Storage Container Default, o PowerStore também permite a criação de Storage Containers adicionais, inclusive habilitando cota, onde limitamos a capacidade máxima para diferentes tenants, por exemplo. Aqui, então, criamos um Storage Container com uma cota de 20 terabytes. Falando agora um pouco sobre o Vaza Provider, ele é um componente de software do lado do array que atua como um Storage as a Service para o vSphere. Ele faz toda a mediação entre o vCenter, hosts SX e o storage propriamente dito. E após o registro do Vaza, é possível obter informações da topologia, capacidade e status do PowerStore. Para o registro em si, basta ir no inventário do vSphere Client, na visão de Host and Server, selecionar o vCenter desejado, depois a tab Configure, clicar em Storage Provider e Add para abrir o Wizard. Aqui basta preencher com o nome de preferência, a URL do Vaza Provider no PowerStore e as credenciais de usuário e senha do array. Feito isso, finalizamos com OK. Para confirmar que o registro do Vaza Provider foi finalizado com sucesso,
É só olhar na listagem e agora sim é possível conectar o vCenter ao PowerStore. De volta à interface gráfica do PowerStore, basta ir na tab Compute, vCenter Server Connection e clicar em Connect. Aqui informamos o endereço IP do vCenter, usuário e senha. Estando tudo ok, o vCenter vai finalizar com o status de configurado. Feito isso, agora vamos montar um novo Data Store utilizando o Storage Container que criamos previamente no Array. No vSphere Client, basta selecionar Storage, New Data Store, Type Vvol, o nome pretendido, e aí sim, como Backing Storage Container, eu seleciono o container já criado no PowerStore. Clico Next e finalizo com a seleção dos hosts que irão montar o mesmo. Aqui confirmamos a task como complete e no futuro, caso seja necessário adicionar novos hosts que irão montar esse Vvol Data Store, é só clicar com o botão direito no Data Store, selecionar a opção adicionar novos hosts, que abrirá um wizard, aí então é só escolher na lista o host desejado. Na nossa demonstração não vamos incluir nenhum novo host, então é só dar um cancel. Para os storages da UMC, isso incluindo o PowerStore, existe também o plugin VSI, que é o Virtual Storage Integrator, para o ambiente VMware, onde conseguimos criar um Vvol Data Store fim a fim diretamente no vSphere Client, sem precisar utilizar a interface nativa do Array como fizemos anteriormente. Vejam que temos a opção Novo Data Store no menu VSI Action. Então, entre as opções de tipo possível, vamos escolher Vvol Block, preenchemos com o nome de preferência e após isso selecionamos o PowerStore destino de criação. Se desejado também, pode ser setado cota de capacidade nesse momento. Aqui não vamos setar, então finalizamos a criação. Vejam que o novo Data Store já aparece abaixo, então agora vamos confirmar na interface do PowerStore na tab Storage Containers. Obviamente, o mesmo container Vvol VSI já aparece aqui também. Vale como teoria, e apesar do storage gerenciar todos os aspectos do Vvol, os hosts ESX não possuem nenhum acesso direto no lado do storage. Ao invés disso, os hosts ESX utilizam um I/O proxy lógico, chamado de PE, Protocolo Endpoint, para se comunicar com o Vvol e arquivos de disco virtual que o Vvol encapsula. O ESX ele utiliza esse mesmo protocolo para estabelecer um data path on demand entre as VMs e os respectivos Vvols. Para visualizar as informações referentes ao protocolo endpoint apresentado aos hosts, basta ir na tab Configuração, Protocolo Endpoint, e ali visualizamos os data stores, o status dos paths e as propriedades de multipath também. Bom, agora que já temos um Vvol Data Store montado e acessível, vamos fazer uma operação de clone de uma VM existente para esse novo Data Store. Aqui vamos clonar uma VM Windows 2016 de um Data Store VMFS para um Vvol Data Store no PowerStore. Esse processo ele vai levar alguns segundos para completar, então enquanto isso podemos navegar pela interface do PowerStore e confirmar o aumento de banda, já que é uma operação padrão de copy on write, certo? Na aba Performance, aqui visualizamos um acréscimo de throughput como reflexo da operação de clone. Como todos sabem, as VMs elas podem ser facilmente migradas entre um Data Store VMFS para um Vvol Data Store via vMotion. Só lembrando que nessa operação ocorreria a conversão de discos virtuais para volumes virtuais individuais no storage. Agora que a operação de clone completou, podemos dar Power On na VM e conferir seus arquivos, pois como eu mencionei anteriormente, haverá uma conversão, uma vez que as VMs baseadas em Vvol elas não trabalham com o conceito de file system padrão, porém a VMware faz com que a estrutura se pareça a mesma, comparada com as VMs tradicionais, embora internamente a estrutura seja totalmente diferente. Então vamos conferir também o que acontece no lado do storage. Abrindo a interface, selecionamos o storage container que utilizamos como target e clicamos na tab Virtual Volumes para conferir a lista. A granularidade de Virtual Volumes aqui fornecida no PowerStore possibilita um entendimento melhor dos objetos das VMs e também de seus respectivos discos virtuais.
No nosso exemplo, como vocês podem ver, as VMs baseadas em Vivol, elas são classificadas em 4 tipos. Config Vivol, uma por VM, possui logs e ponteiros, e também é representada como um folder no Vivol Data Store. Data Vivol, que ela pode ser uma ou mais por VM, corresponde a cada disco virtual criado. Swap Vivol, que é criada no Power-on da VM e removido após todo o Power-off. Temos também o Memory Vivol, que vamos ver nos próximos passos, que ela é utilizada na criação de Snap ou quando suspendemos uma VM para controle de Memory State. Dito isso, vamos então agora abrir a opção Virtual Machines e verificar todas as métricas existentes por VM que estão disponíveis na interface do PowerStore, que auxiliam muito no gerenciamento e operação do dia a dia. Como os Vivols são provisionados como discos virtuais TIM, aqui podemos ver a capacidade provisionada e livre, a curva de crescimento histórica de ocupação por VM, detalhes de performance computacional como CPU e memória, performance de storage, todos os virtuais volumes associados a essa VM e também políticas de proteção. Também estão disponíveis as métricas de storage como latência, IOPS banda e IO size por VM. Bom, agora então, como uma última task, vamos criar um snapshot da VM Windows que foi clonada no Vivol Data Store e analisar como são criados os arquivos nessa VM. Então, selecionamos a VM, botão direito, tirar snapshot, aqui vamos chamar de snap 01, e lembrando que no cenário de Vivol, quando o novo snap é criado, o VMware não cria um arquivo VMDK com o delta de impacto de performance que é tradicionalmente utilizado. Mas ao invés disso, o VMware, através do Vasa Provider, ele faz o offload total de processamento de criação do Snap para o PowerStore. Então, quem cria o Snap é o próprio array, e o VMware ele faz apenas o tracking desse Snap. Finalizada aqui a criação do Snap, vamos então verificar a lista dos Virtual Volumes no Storage Container Vivol. Percebam que agora temos 7 Virtual Volumes ao invés dos 4 anteriores à criação do Snap. Nessa tab, visualizamos o Snap no nível do array. Então, quando é criado um Snap da VM Vivol, o VMware, na verdade, ele informa ao array para criar o Snap dos Data Vivols. Então, sempre vai existir um point in time de cada um deles. Percebam também que para a config Vivol não foi tirado um snapshot, porque não existe uma necessidade real para isso, uma vez que a informação da config do Snap é armazenada na própria config Vivol. Agora sim, visualizamos o Memory Vivol também, mencionado anteriormente, pois ele armazena o Memory State da VM que tiramos o Snap. Bom, pessoal, então aqui finalizamos a demonstração do PowerStore e VMware Vivol. Espero que vocês tenham gostado da facilidade e automação apresentada, principalmente com a integração do Vasa Provider e o plugin VSI no ambiente virtualizado. Pronto, Terada, está contigo. Tá legal. Bom, ali acho que o objetivo dessas demos, né, foi trazer o que tem de mais novo, né, quando a gente fala de containers Kubernetes. Então, acho que é uma coqueluche aí, uma tendência real de fato. E a adoção de Vivol, né, a adoção prática mesmo, porque o Vivol até então, ele não é tão recente de fato, mas agora ele permite um padrão, né, operacional muito maior e eficiente do ponto de vista de storage, tá? Era basicamente isso. Aqui eu não sei como vocês querem seguir, se a gente vai direto para pergunta, ou Sim. se a gente faz alguma demo devido ao horário aí. Não, se você quiser demonstrar mais alguma coisa aí, fica à vontade, a gente pede um pouquinho aí de paciência para o pessoal, mas você deve ter alguma coisa bem interessante para mostrar aí. Eu acho que mais uns 5 minutinhos a gente consegue, e na sequência a gente já passa para as perguntas. Ah, perfeito. Então, eu vou mostrar aqui, justamente, só um minutinho, deixa eu fazer o share aqui, que eu acho que é bem interessante. Vocês estão vendo? Só um minuto. Sim, está online. Tá legal. Pessoal, eu vou dar um overview bem rápido aqui, mas eu acho que é bem relevante, como eu mencionei na apresentação, o Cloud IQ, tá? O Cloud IQ, ele é o nosso software analítico, né,
Cloud Native, que ele roda justamente na infraestrutura da Dell EMC. Então, não existe para todas as funcionalidades estatísticas aqui existentes, ele não ocupa uma área no storage. Isso aqui está todo no nosso data center, né, na nossa infraestrutura, mas ele traz uma visão executiva e analítica do ponto de vista desde contratos, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo visualizar todos os contratos que estão para expirar de todo o meu parque Dell EMC, que é válido basicamente para os storages existentes, então vai desde o SC, Unity, VMAX, PowerMax e PowerStore também, tá? Além de toda a questão de alerta, a parte de performance e capacidade, né, análise de tendências também, mas inclusive ele faz o gerenciamento na questão de código de cada plataforma suportada, tá? Então, aqui num single dashboard, isso vale lembrar que é um software totalmente gratuito, né? E a questão de segurança, na verdade, ele usa VPN, que já é existente em toda solução da OMC, que usa o conceito de call home, né? Que é a abertura de chamado justamente por essa VPN que é trafegar os dados de performance. Na questão de segurança também vale ressaltar que isso aqui é somente leitura, né? Então, além de toda a segurança de acesso que existe dentro do conceito de tenant, né? Então, cada cliente ele tem um acesso independente. Eu consigo visualizar todas essas métricas que vai desde a de hardware, configuração, capacidade e performance, tá? Então, aqui, pegando um exemplo prático, caso ele esteja abaixo de 100, num single dashboard eu tenho a visualização de todo o meu parque. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algo que tem algum problema de performance, né? Que acho que é algo mais difícil de fazer o diagnóstico, tá? Então, aqui, ó, ele vai estar me informando já que eu tenho um problema com relação ao service level. Quando eu clico aqui, eu desço na granularidade da aplicação, e aqui eu consigo ver qual que é o problema em si, tá? Então, pegando aqui, era o 12 e o 13, aqui eu consigo ir direto na métrica e perceber qual que é o problema de latência, por exemplo. Espera aí que não era nesse aqui. Que é aqui, ó, justamente é o conceito de detecção de anomalia, tá? Verifiquem que esse gráfico cinza é o considerado dentro do conceito de machine learning, inteligência artificial, ele me traça o que é a curva de normalidade, tá? Então, dentro desse range cinza, é justamente que aqui no caso é a IOPS, ele ultrapassou o threshold que é considerado normal, então vou estar recebendo um alerta. Algo bem interessante também é com relação à análise que ele faz de cada storage. Por exemplo, se eu pegar esse equipamento, o Unity 650F, ele está me falando que eu tenho 10 teras de volumetria criada que não está sendo acessada por ninguém, não está tendo I/O nesses 10 teras. Aqui, ó, por exemplo, eu não tenho masking para 2 teras de volumes que foram mapeados. Aqui também eu tenho um file system que eu não tenho I/O desde de algumas semanas atrás, tá? Então, aqui num single click, você consegue ver a análise da volumetria que eventualmente está sendo desperdiçada por array, tá? Então, aqui, sem precisar falar da questão de saúde, né? Então, eu tenho todas as mensagens de alerta, análise de tendência, por exemplo, taxas oficiais de data reduction que o meu storage está tendo, ele me traz todo esse tipo de informação num single dashboard que, como vocês puderam ver,
está disponível também, você pode estar rodando isso diretamente do seu celular, tá? Então, esse acesso à informação é segmentado por tenant e, obviamente, cada cliente só tem acesso ao seu parque instalado. Tá legal? Rapidamente, só para dar um overview, tem um software 100% gratuito, tá? Disponível para SAE, para todo switch SAN, por exemplo, também. Parque de soluções de armazenamento, né, incluindo SC, Unity, Vmax, PowerMax também. E faz toda essa questão de analogia. Então, tanto da parte contratual, atualizações de firmware, né? Toda análise de performance, detecção de anomalia, análise de tendência de capacidade. Então, ele faz uma estatística de quando o meu storage vai estar alcançando a 100% de ocupação, por exemplo, e também a questão de reclaim de storage, que eu acho bem significativo, porque eventualmente no dia a dia, né, no primeiro momento não, mas com o passar dos meses e dos anos, eventualmente você pode ter volumetria sendo desperdiçada, apesar dos recursos de team provision de cada solução. Tá? E lembrando que é uma plataforma, um software 100% gratuito, que já está embarcado. Diferente, né, quando a gente compara com outros fornecedores, eventualmente ele te armazena somente 30 dias. Para você ter um armazenamento de até 2 anos, que é o caso aqui, você tem que pagar uma licença adicional. No caso da Dell EMC, ele é 100% gratuito e já está embarcado para todas as plataformas. Tá legal? Acho que era isso aí que eu tinha para comentar da demo em si. Está sem áudio, Antônio. Perfeito, obrigado. Pessoal, queria agradecer aqui a Alterada e também a todos os participantes, mas até em respeito a vocês, a gente teve um número elevado de perguntas, tá? A gente se compromete aí a o mais rápido possível ligar, entrar em contato com todos para poder responder. Eu vou selecionar algumas poucas perguntas aqui, para a gente tentar ser o mais breve possível. E vou passar diretamente para você, Terada. Uma das perguntas aqui, o cliente pergunta se existe solução de switch SAN integrada ou recomendada, pois a SAN tem que acompanhar um throughput full node nos appliances cluster, ou seja, é uma dúvida dele. Ele está perguntando se tem uma solução de switch que vem integrada ou que é recomendada para essa solução. Por favor. Não, na verdade, existe uma matriz, né? A Dell EMC é bem conservadora nesse sentido, onde ela faz todos os testes. Basicamente, o PowerStore ele permite a conexão ali, a gente viu de front-end via 32 gigabit, porém, ele também suporta um Direct Attached, principalmente para clientes menores que não têm uma infra de SAN, ele pode estar ligando servidores diretamente à porta FC, por exemplo. Mas isso aí é tudo a questão de sizing, né? Mas não existe uma restrição quanto a isso. A gente trabalha com velocidades de 32, 16 e 8 gigabit, por exemplo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que é, o PowerStore utiliza drives SCM para fazer tierização e como cache auxiliar? Não, então, isso aí é um ponto bem significativo, né? Eu fiz uma apresentação relativamente rápida, mas a Dell EMC, ela enxerga o benefício do Drive SCM, Storage Class Memory, como um tier de armazenamento. Isso vale para todas as plataformas. Quando a gente fala de PowerMax e UniXT, ela enxerga esse principal benefício. Sem querer estender muito, mas por que disso? Porque, basicamente, né, as nossas soluções têm um cache relativamente grande, né? Principalmente quando a gente compara com a concorrência, mas o uso de mídia, do SCM como mídia, ele beneficia justamente o quê? As operações de read-miss, porque as operações de escrita, basicamente, 100% delas é escrita em cache, então o ACK já volta para o servidor. Quando eu tenho uma operação de leitura onde esse bloco não está no cache, eu tenho que fazer o SIC na minha mídia física. Então, assim, o SCM é a mídia mais performática, com response de time menor que existe. Quando eu utilizo o SCM como um cache, mesmo que eu tenha o readmes, eu vou buscar do meu SSD tradicional. Então, a minha latência vai ser a mesma como qualquer outro SSD. Então, nesse primeiro momento, o SCM ele é embarcado como um tier de armazenamento. Isso não impede que, no futuro, por exemplo, a DMC anuncie a adoção de SCM como um fast cache, como um cache auxiliar também.
mas nesse primeiro momento, o maior benefício que a gente enxerga é como o tier de armazenamento. Perfeito. Passando para uma outra pergunta, o cliente pergunta como é feita a interconexão back-end do PowerStore. A interconexão do back-end, na verdade, a primeira gaveta ali eu tenho 100% dos slots NVMe, né? E os meus expansion slots, expansion enclosure, aí eu tenho um loop ali via conexão SAS, por exemplo. Ok. Pessoal, como eu disse, eu estou tentando aqui pegar de forma aleatória aqui. Foram alguns clientes aí que realmente mandaram perguntas para a gente. Tem uma outra aqui, Terada, eu acho que interessante também. Ele pergunta se é possível misturar drives SSD de diferentes tamanhos na mesma gaveta e como fica a distribuição de dados. Ah, legal. Isso aí até comentei Não existe nenhuma restrição quanto a isso, né? Como eu mencionei, um cluster ele pode ser composto de qualquer modelo. Não existe uma padronização para isso. Então, no meu cluster, eu posso ter modelo 1000, 3000, 5000, cada um trabalhando com tipos de discos distintos. E dentro do conceito de Dynamic RAID, como eu crio extents entre todo o meu pool de SSD, então a distribuição ali ocorre de forma uniforme e me permite crescimento individual de SSD, né? Inclusive trabalhando no mesmo appliance com tipos e tamanhos de SSDs distintos. Perfeito. Eu vou finalizar. Mais uma vez, eu peço desculpas aí a todos os participantes, mas realmente foram muitas perguntas. Não se preocupem, como eu já disse, algum consultor da Chip vai entrar em contato com vocês e a gente vai responder todas as perguntas, mas é realmente aqui na ótica de respeitar aí o prazo combinado com todos, tá? Eu vou fazer só uma última pergunta, Terada, e na sua resposta, se possível, você já faz sua consideração final e passa para o Carlos, enfim, o Carlos para o Marcos, para a gente poder finalizar o evento. De antemão, já agradeço a participação de todos, a gente teve um quórum bem interessante e é sempre muito bom contar aí com a participação de todos, tá bom? Deixa eu te fazer a última pergunta aqui. Pronto, vou fazer essa daqui. Ele pergunta o seguinte: o Power Support suporta criptografia no nível de array e qual o impacto de performance quando habilitado? Por favor, Terada. Tá, a criptografia já está embarcada, né? Não existe custo adicional, e o modelo de implementação da criptografia no array é justamente através, no nível do SSD, tá? Então, a gente trabalha com SED drives, Self-Encryption Drives. O grande benefício disso é o quê? Não existe impacto na controladora, nos nodes, né? Não existe, porque isso aí é resolvido no nível do SSD, tá? Então, a gente consegue trabalhar com chaves internas, e agora na próxima versão, a gente, inclusive, vai estar trabalhando com software de criptografia, fazendo integração, né, com softwares externos de criptografia, por exemplo, como o Gmalto, que é amplamente utilizado. Tá, então, vou passar aqui para o Carlos, por favor. Pessoal, mais uma vez agradecer, aí a presença de todos, o tempo e as perguntas, e reforçar que tanto a Chip está disponível para poder entender melhor o desafio e as oportunidades que cada um tem, assim como o nosso time responsável pela região, a Karine, que está aí presente, o Rio e o Fernando Chilitarese, tá?